Fala, afiliados, vocês estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre os sofistas, filósofos gregos da antiguidade. Sofistas vem do grego sophos, que quer dizer sábio. Então, os sofistas são aqueles que se consideravam sábios, mestres na arte de quê? Na arte da oratória e da retórica, a arte de falar bem. Segundo os sofistas, é possível convencer qualquer um de qualquer coisa. Basta você saber usar as palavras. Então, através da argumentação, nós podemos convencer a quem a gente quiser. E a grande preocupação dos sofistas, eles vão mudar o foco dos filósofos pré-socráticos, estavam focados na natureza, em busca da arqué, da origem do princípio de todas as coisas. Eles vão voltar a sua reflexão para o homem, o ser humano, uma espécie de antropologia, de um estudo do homem. Vão colocar aí o ser humano no centro, é um antropocentrismo, e vai estar preocupado também, eles estarão preocupados com a virtude. O que é a virtude para o homem, se é que há a virtude? Porque grande parte dos sofistas são ou relativistas ou até também são ceticistas ou céticos. Então vamos aos sofistas. O que eles fazem? Eles deslocam o interesse da filosofia da natureza dos pré-socráticos para o homem, para o ser humano, ou seja, do naturalismo passa para o antropocentrismo, a natureza deixa de ser o centro da reflexão filosófica, passa a ser o ser humano. Eles instauram um clima cultural que se poderia chamar aí com o moderno termo iluminista, porque eles acreditam que a luz da razão pode nos guiar, apesar de que vão trabalhar numa perspectiva mais cética e não tão iluminista, no sentido de acreditar que a ciência poderia nos conduzir à liberdade, ao progresso e resolver todos os problemas da humanidade, como acreditavam os iluministas do século XVIII. Eles criticam a religião, uma perspectiva também ateia, então já é uma novidade aí. Os pré-socráticos, eles vão abdicar da explicação mitológica, mas não serão ateus propriamente ditos, ou seja, não vão defender que Deus não existe ou que não há deuses. Então os sofistas vão inaugurar isso, vão fazer uma crítica da religião numa perspectiva ateia. Eles criticam o conceito de verdade e de bem, grande parte deles são, como eu já disse, relativistas, vão dizer que a verdade é relativa aos indivíduos, o homem é a medida de todas as coisas, vai dizer o Protágoras, e o bem também é a mesma coisa. E tem os céticos que acreditam que não há verdade, que não existe verdade, não existe bem. Eles destroem a imagem tradicional do homem, em especial a imagem que precedia a eles, dos pré-socráticos ali, apesar de que os pré-socráticos não refletem muito sobre o ser humano, mas a imagem do homem grego ali, eles consideram a virtude como objeto de ensino, em especial a virtude da retórica e da oratória, que é a arte de falar bem, de convencer qualquer um de qualquer coisa. Eles se apresentam como mestres de virtude, principalmente dessa virtude, da oratória e da retórica, e eles são a expressão da crise da aristocracia, ou seja, da galera, da elite grega daquele momento. A aristose em grego quer dizer os melhores, o governo dos melhores, eles acreditavam que os melhores eram os mais ricos, os mais poderosos, e são também um símbolo da ascensão política das novas classes. Classes que agora, dentro da democracia ateniense, porque os atenienses vão inventar a democracia, que é o governo do povo. Então agora, na democracia existe a isegoria, que é o poder de falar na assembleia, na ágora, na praça pública. Então ali vai ser muito importante você saber usar as palavras para poder convencer as outras pessoas das suas ideias políticas. Então qual que é o bem e o mal para o ser humano e qual que é a virtude para o ser humano segundo os sofistas? O Protágoras vai dizer que o indivíduo é a medida de todas as coisas, o homem é a medida de todas as coisas, portanto também do bem e do mal. Ou seja, o bem e o mal são relativos ao indivíduo. Do verdadeiro e falso, a mesma coisa. O verdadeiro e o falso é relativo, cada indivíduo tem uma noção de verdadeiro e de falso, cada indivíduo tem uma noção de bem e de mal, mas está vinculado no Protágoras pelo critério do útil, ou seja, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso é aquilo que é mais útil, e é a força da razão, com a qual pode se tornar argumento forte, pode se tornar forte o argumento mais fraco, é a antilogia, uma prática aí, em especial, uma espécie de falácia, uma forma de usar a lógica para poder defender os argumentos mais absurdos possíveis e buscar o útil também da cidade. Essa é a primeira forma de relativismo, ou seja, tudo é relativo a quem é o indivíduo, porque o homem é a medida de todas as coisas. É possível tornar o argumento mais fraco muito forte, basta você saber usar as palavras usando a retórica e a oratória.
Nós temos o Gorgias. Para o Gorgias não existe bem ou mal, ele é um cético, né? Não existe verdadeiro e falso, porque nada existe, mesmo que existisse não seria cognoscível, ou seja, não poderíamos conhecer, e mesmo que a gente pudesse conhecer, que fosse cognoscível, não seria comunicável, ou seja, não teria como a gente ensinar. É a retórica, ou seja, a virtude para o ser humano, a capacidade de usar a palavra discurso e desfrutar da capacidade de sugestão e de persuasão com fins próprios, ou seja, não importa, porque como não existe verdade nem bem, você pode fazer o que quiser com os discursos, né? Essa é a primeira forma de niilismo, de ceticismo, de negação de tudo, né? Niilismo é negação de tudo, o ceticismo é cético, acreditar que não é possível o conhecimento da verdade. Tem o Pródigo de Celos, que interpreta em chave utilitarista moral e particularmente o conceito de bem, é o conhecimento da arte da sinonímia, a arte dos sinônimos. Então você aprende a usar bem as palavras. Quando você aprende a conhecer, vai aumentando o seu vocabulário, conhecendo os sinônimos das palavras para poder usar ali de forma retórica e oratória para poder convencer os outros, né? Quanto mais verborragia, quanto mais palavras diferentes no seu discurso, mais você vai parecer ser inteligente e melhor você vai conseguir convencer os outros das suas ideias. Isso permite encontrar os sinônimos para tornar os discursos mais convincentes. Temos o Hippias, né, e o Antifonte. Para eles a verdade e o bem é aquilo que está conforme a lei da natureza. Aqui já não são relativistas, né? Opinião é aquela que está conforme a lei positiva, ou seja, a lei positiva é aquela lei criada pelos seres humanos. A lei da natureza é aquela que existe desde toda a eternidade, né? Desde que, na verdade, eles têm uma visão de que o universo, os gregos têm uma visão de que o universo é eterno, né? Não houve uma criação, essa é uma visão em perspectiva cristã. Então, enquanto a primeira oferece firme referência ética à lei da natureza e leva ao igualitarismo, pois todos são iguais, né, conforme as leis da natureza, a segunda leva às discriminações, porque a lei positiva foi criada pelos homens justamente para discriminar os homens, entre os homens, entre os seres humanos. Então, para eles, a virtude é viver segundo a natureza, porque a lei de natureza é que está correta. As leis humanas geram injustiças, geram discriminações e geram problemas. Então, aí nascem os conceitos de lei de natureza e lei positiva, ou seja, o justnaturalismo e o justpositivismo nascem com o Hippias e o Antifonte. E temos os erísticos e os sofistas políticos. Eles dessacralizam a religião, ou seja, tiram o caráter sagrado da religião. A religião não é mais algo sagrado. Começam a fazer uma crítica da religião em perspectiva até, fazem uso instrumental e ideológico da retórica, ou seja, um instrumento de propagar ideias, não importante se essas ideias são verdadeiras ou falsas, vão promover o bem e o mal em vista da conquista do poder. Então, para conquistar e manter o poder vale tudo, e vale você usar a retórica e a oratória para convencer os outros, não importa se é bem ou mal, se é verdadeiro ou falso, aquilo que você está defendendo. Eles deformam a técnica da antilogia, de tornar um argumento fraco mais forte para poder construir sofismas capciosos. Aí entram as falácias, eles vão ser os campeões das falácias, e a virtude para eles é a vontade do mais forte, que deve se impor sobre os mais fracos. Então o mais fraco tem que aceitar. É mais ou menos o que defende o Bolsonaro atualmente, né? Segundo ele, os cristãos são maiorias, né? E a maioria é mais forte, e quem é minoria tem que se submeter aos mais fortes, né? E as minorias têm que submeter as maiorias, ou seja, os mais fracos têm que submeter os mais fortes. Então, é isso aí. Isso é um pouco dos sofistas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo, que possa ajudá-los aí no seu processo de compreender e conhecer esses pensadores. Hasta la vista, babies, até a próxima.